seus padres, e se esquecem que quem está em Cristo, ele nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu, há 43 anos atrás, antes de eu ministrar a mensagem, vou falar rápido quem eu era 43 anos atrás. Eu era um drogadito, como se fala aqui na Espanha. Era uma pessoa inútil para a sociedade. Não era marginal, não era violento, não roubava, mas eu queria viver aquela vida de prazer, de buscar aquilo que me interessava, a carne, os desejos da carne. E eu fiquei numa situação crítica. Eu tomei tanta droga nas minhas veias, aquelas drogas injetáveis, que atingiu os meus neurônios. E eu fui internado no hospital do Rio de Janeiro, isso em 1974. Eu creio que nem todos aqui eram nascidos. E eu estava numa situação grave. Dormia amarrado, sedado, porque eu era explosivo, queria fugir do hospital e aquela coisa toda. Para resumir, eu pensei comigo, se há um Deus que existe, que criou esse universo, a única força para me tirar desse mundo, que é a minha família, a sociedade, os meus amigos, esqueceram de mim. E esquecem de quem está numa situação crítica. O Paulo, que fez a alavança aqui, nós estávamos comentando que ele vivia na rua. 3 anos, né? Nas ruas. E Deus o resgatou. E hoje ele louva a Deus. Como nós todos aqui fomos resgatados. Estava conversando ontem com o pastor João, na hora do almoço. Ele comentava que ele tinha uma vida de drogas direto. Ele ia visitar os pais, depois de muitos anos ele ainda tem aquele desejo de voltar, mas ele resistia. E nós temos que resistir. Porque sair das drogas e viver uma vida com Deus é uma batalha diária. Amém. Vida cristã não é uma aventura, é um compromisso com a verdade. E Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Nós começamos uma trilha e vamos terminar. É como um jogador, um atleta olímpico. Um atleta olímpico, para ganhar uma medalha de ouro, ele tem que ir até o final da batalha. Se ele cair no meio do caminho, ele perde a batalha. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? Todo atleta corre no estádio, mas um só leva o prêmio. Nós temos uma carreira a seguir. Para ganhar o quê? A coroa da vida que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Amém? Amém. Então eu agradeço ao pastor Nuno, pastor João, suas esposas, pela boa coisa. Porque muitas pessoas no meu país, Brasil, eles me discriminam porque eu sou um pregador de rua, de praças. E eu sou bem aceito, mas faz parte do cristianismo, né? Jesus disse que um servo dele não tem valor na sua própria pátria. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Não é isso que a Bíblia diz? O rei do universo veio para o povo judeu, judeu prefere um bandido, Barrabás. Solta-nos Barrabás. E o vosso rei crucificam. Hoje acontece a mesma coisa na nossa sociedade. As pessoas têm vergonha do Evangelho. Eu vou falar sobre esse assunto. Vergonha do Evangelho. Não tem prazer de buscar a palavra de Deus. E quando Deus usa os servos, como usa o pastor Paulo, usa o pastor João e outros que pregam, nós somos também discriminados. Há lutas grandes contra nós. Tem gente que é ingrato, entra na remar, em vez de ficar alegre com o Senhor, glorificar o Senhor, eles ficam murmurando, questionando. Eu me lembro, né, pastor João, pastor Nuno, quando Israel foi libertado do Egito, eles murmuraram contra Moisés, não foi? Contra Deus. E criaram um bezerro de ouro e disseram, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O ser humano é muito ingrato. Mas eu louvo a Deus por esta boa comunhão que nós temos aqui. Amém. Estamos reunidos numa só fé e num só propósito. Amém. Porque Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Estão aqui para juntar numa mesma fé e no mesmo Espírito. Amém, queridos? Eu convido os amados, daqui vamos falar sobre a vergonha do Evangelho, muitos têm vergonha. Começamos lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. Eu convido para os amados
pela reverência da palavra, nos colocamos de pé. E vamos ler Jeremias, capítulo 6, o versículo 10. Jeremias, capítulo 6, e o verso 10. Capítulo 6, o versículo 10. E nós vamos ler esse texto, que não é muito longo, e você vai ter uma ideia como o homem, desde a criação, sempre se rebelou contra a palavra de Deus. Jeremias 6 e 10, todos acharam? Amém. Olha, está escrito: a quem falarei e testemunharei para que se ouça? Eis que os seus ouvidos estão tampados e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Só até aqui. Queridos, esta palavra que nós estamos lendo aqui é uma coisa impressionante. Eu fiquei, quando eu li, pastor João, pastor Nuno, esse texto, eu fiquei impactado como o homem é cego e não valoriza uma mensagem de um rei chamado Jesus Cristo. Quando na época do Velho Testamento, Deus usava os profetas para levar a mensagem da vida, e eles tinham vergonha. E Jeremias fez um questionamento: quem vai me entender? Quem que vai receber essas palavras? Eis que a palavra do Senhor é o quê? Coisa vergonhosa. E mais ainda, não gostam dela. Está aí na sua Bíblia. É por isso que nós somos rejeitados, ignorados pela sociedade. Tem gente que odeia o pregador. E Jeremias, ele foi odiado quando ele pregava para o povo dele. Diz que pegaram Jeremias, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo jogaram ele num calabouço. Ele se atolou no meio da lama e ficou dias ali comendo pão e bebendo água, no meio do barro, porque pregou a verdade. Mas Jesus disse: aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai dos anjos. E disse mais, em João capítulo 12, o verso 47. Olha o que Jesus disse sobre a palavra: se alguém ouvir a minha palavra, como o mundo todo está ouvindo, através da internet, das redes sociais, hoje só não lê Bíblia e não ouve quem não quer, mas a Bíblia está à disposição de todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Todos estão ouvindo. E Jesus diz em João 12, o verso 47. Se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Se alguém rejeitar as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado há de julgá-lo no dia do juízo final. No último dia ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não pode voltar para ele vazia. Como a chuva cai para a terra e rega a sua superfície e dá fruto àquele que semeia, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela vai ter o cumprimento dela. Tem gente que resiste à verdade, resiste à palavra. Mas Jesus também diz: quem quiser ouvir, que ouça. Também ninguém é obrigado a crer em Jesus. O que nós admiramos desse Deus que nós servimos, Jeová, como foi cantado aqui, está lá escrito ali, olha, é um Deus que não obriga ninguém a crer nele. Não força, não pressiona. Sabe o que diz a Bíblia? Não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Se o Espírito Santo não nos convencer, não nos mover, vamos morrer no nosso pecado, na nossa cegueira espiritual. Porque ninguém pode convencer o homem a não ser o poder da palavra. Lembra que Jesus disse? E quando ele vier, que é o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não nos convencer, queridos, só nos resta a condenação. E como é que Deus pode nos convencer pelo Espírito Santo? Quando ele dá ouvido à sua palavra, como você não vê aqui de manhã. Em Romanos capítulo 10, o verso 17, o apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você está ouvindo essa palavra, ela vai gerar fé no teu coração, quando você abrir esse coração. Estava comentando ontem com o pastor João, na hora do almoço, que Jesus não pressiona ninguém, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
eu entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Haverá uma comunhão entre Deus e você. Mas se você se trancar, fechar, ele não vai forçar a barra, não vai pressionar para abrir. Nem os grandes astros de Hollywood, como Brad Pitt, um grande ator, não é obrigado a querer Jesus. Jesus bate na porta daquele coração que ele é famoso e rico. Mas se ele não quiser abrir, o problema é dele. Mas a cova vai abrir para nós descermos a sepultura qualquer dia. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas para que eu tenha vida, eu tenho que buscar a palavra. Não é assim que diz a Bíblia? Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas hoje as pessoas não querem buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Para eles a palavra de Deus é coisa vergonhosa e não gostam dela. E para entrar nesse reino e ter comunhão com esse Deus, tem que ser pela palavra. Não está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É ela que nos alimenta espiritualmente, que nos leva ao próprio Deus. Eu louvo a Deus por essa Bíblia, por essa palavra. Alguém diz assim para mim, eu creio que em Portugal acontece isso, como em outros países. Bíblia, isso é papel. Papel aceita tudo. Eles olham a Bíblia como um livro arcaico, né, pastor João? Ultrapassado, que não faz parte da nossa geração moderna. A geração da globalização não se interessa por essas palavras. Olha, se no tempo de Jeremias, há 2.700 anos atrás, o profeta tinha dificuldade de se comunicar com aquela geração, podemos dizer que aquela geração era a geração da idade da pedra. Por que eu estou dizendo isso? Eles não tinham o que nós temos hoje, não tinham nave espacial. Eu saí do Brasil, em 12 horas eu estava aqui na Europa. Agora, se a pessoa naquela época não tinha avião, tinha que andar de cavalo, e nunca chegaria num país. E mesmo assim eles tinham pretensão de querer ser importantes. Não, essa palavra para nós é coisa vergonhosa, não gostamos dela. E ainda mais, quase matando o profeta. E acontece isso hoje também. Ah, eu não creio, a Bíblia é papel. Hoje é pior ainda, porque hoje nós temos tudo, temos a internet, temos grandes atrações evangelísticas, aliás, religiosas, podemos dizer. Porque lá em Portugal, nós estamos comentando, como no Brasil, a Fátima, são milhares e milhares que fazem procissão para seguir a Fátima, ainda morre no meio da estrada, arriscando a vida, andando de joelho, andando, sei lá, para buscar uma imagem que não tem boca. Aliás, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Nosso Deus, Ele está pronto para nos fortalecer se a gente andar na presença dEle. Como Ele falou para a patriarca Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não que Abraão seria perfeito no sentido de não pecar, errar. Não, ser perfeito na adoração. Quando você entra na casa do Senhor, começando aqui nessa hora, não entre desanimado. Ah, mais um culto, mais uma rotina. É mais um privilégio que nós estamos tendo aqui. Amém. É uma honra ouvir a palavra do Senhor. Mas eles não queriam ouvir. Coisa para eles é a palavra. Essa geração também não gosta de ouvir. Falando que essa geração não gosta de ouvir, eu me lembro do ex-Beatle, John Lennon, que nos anos 60 eu era fã dos Beatles. Era a época dos hits, eu era um cabeludão, então eu era fascinado pelas bandas dos Beatles, os Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, mas todos morreram. Ninguém fala mais desses homens. Mas John Lennon, na época do auge da fama, ele deu uma entrevista coletiva em todas as emissoras de televisão na época. Sabe o que ele disse? Nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. Isso está provado, aí vai lá no Google, entra na internet e falou isso. Eu pergunto para os senhores, para os jovens que estão aqui, Deus matou John Lennon porque ele fez esse desafio, dizendo que era mais famoso que Jesus? Não, Deus ama e ama todos. Deixou ele viver. Mas por ironia do destino, quem matou John Lennon foi o seu próprio fã, Mark Chapman, que era um fã assíduo de John Lennon. Quando John Lennon ia entrando no seu edifício Dakota só moram celebridades de Hollywood, só gente da mais alta patente de fama e de glória. Quando ele entrando no apartamento, o Mark Chapman interrompeu ele e falou assim, please, give me um autógrafo. John Lennon deu autógrafo.
Mas em seguida esse Mark Chapman tirou um revólver e o exterminou a sangue frio em plena Manhattan, em Nova York. E o incrível, que ele nem entrou no edifício dele, morreu na calçada, no meio da rua. E no dia seguinte, a manchete dos jornais do mundo inteiro publicavam esta frase: o sonho acabou. Quem acabou com o sonho de John Lennon? Seu próprio fã. Não foi Deus. O fã. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O pagamento daquele que zomba de Deus, que não quer Deus. O próprio fã matou ele. Que ironia do destino é essa? Mas quando John Lennon deixou a sepultura, só havia aquela frase em todos os meios de comunicação: o sonho acabou. John Lennon foi apenas um sonho que acabou. Mas a Bíblia diz que no livro em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos desprezar Jesus, ignorá-lo, mas ele é a verdadeira estrela da manhã. É a única estrela que não sai fora de órbita. Mas os homens, as estrelas de Hollywood, vão se apagarem como nós se apagaremos um dia. Mas Jesus era a luz do mundo, como ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue, não é seguir religião, que segue a palavra, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que eu falei que vai ter a luz da vida? No que segue a palavra? Porque o rei Davi falou isso, lá no Velho Testamento, Salmo 119, versículo 105, na época do Velho Testamento. Olha o que Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Amém? Eu vejo a Bíblia como se fosse um GPS espiritual. Um GPS espiritualmente falando. Eu não conheço Paris, que é uma cidade enorme. Eu não sei também dirigir, mas se eu tivesse um automóvel e viesse dirigir, alugasse um carro aí numa locadora, eu tinha que pôr um GPS para me guiar. E a gente não obedece o GPS? Vira à direita, vira à esquerda, straighten, vai em frente. Você não confia no GPS? Aqui está o GPS do crente, a palavra de Deus. Amém. E ainda alguém disse que é papel, que o papel aceita tudo. Os nossos documentos também são papéis. Mas sem um passaporte eu não entraria aqui nesse país. Não é papel passaporte? Não tem valor? A Bíblia tem o seu valor, porque ela nos transporta das trevas para a luz, do poder do diabo para o poder de Deus. Basta você crer. Amém? Amém? Amém. Quando eu cheguei no aeroporto de Frankfurt para entrar aqui, o diabo usou lá o instrumento dele. Um agente lá, feio, olhando para mim com a cara feia. O que você vem fazer aqui? Eu falei, eu estou de passagem, eu estou indo para a França. Eu queria a carta que os pastores me deram, da Remar. Ele falou, mas eu não entendo essa língua aí. Eu entendo que ele falou, understand. Eu pensei comigo que eu tenho culpa. Se é um agente da imigração, tem que saber. Eu chamo lá o intérprete, vai saber a carta. Estamos convidando o missionário Souza. Por isso que eu fiquei emocionado com essa recepção. Porque não é todo mundo que dá essa abertura, mas o Espírito Santo toca no coração dos servos de Deus, porque nós somos uma família com um só propósito. Lembra que Jesus falou? Eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E a igreja está com o Senhor. Paulo disse que nós somos membros do corpo de Jesus. Cristo é o cabeça da igreja, universalmente falando. Ele quis me impedir, mas o Espírito Santo fez a obra. Eu estava orando no meu Espírito: Senhor, não permita que eu venha ser barrado nesse aeroporto. Que se me barrassem lá, eu não entro em nenhum lugar da comunidade europeia. E fiquei lá uns 10 minutos, pastor Nuno, e ele me interrogando e tal. Eu mostrei a carta da Remada e pá. Aí lá antes, Deus já me preparou quando eu saí do Brasil. Eu tenho 4 passaportes, porque eu viajo pela Europa desde 1991. Só em Londres eu morei 4 anos na Inglaterra. E vim em vários países. E eu trouxe esses passaportes antigos. E o senhor falou, mostra para ele. Aí eu tirei meu passaporte. Os 4 passaportes eu mostrei. Quando eu joguei para ele, ele começou a olhar um por um. Tudo legal. Louvo a Deus que os países que eu vivi sempre legal. Faltava 5 dias para vencer o visto, eu ia embora. Ou ia para outro país, como eu faço sempre. Porque se você vive ilegal e vai ver o seu passaporte, você até é legal. Eu falei, não. Aí ele não resistiu. Aí veio o superior dele, falou, não, ele pode entrar sim. Aí carimbou, eu estou aqui. Aqui está o passaporte para a vida eterna. Se você crê que Jesus derramou aquele sangue na cruz para te salvar,
e ele derramou para salvar toda a humanidade. Não está escrito lá em Timóteo, né? Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Deus quer, mas se você não querer, Ele respeita a sua decisão. Tem gente que não quer. Ele que não é verdade isso? Não tem prazer em buscar Deus. Só que Deus é sábio. Quando a gente resiste ao amor de Deus e não quer buscar a presença dele, Ele dá liberdade. Mas olha as consequências àquele que rejeita esta palavra, que rejeita esta fonte de vida que é Jesus. Vamos ler junto? Quando alguém rejeita? Eu quero ler com os amados irmãos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o que ocorre quando alguém rejeita. Romanos 1, verso 21. Preste atenção como Deus age com aqueles que resistem à sua palavra, que não querem render a Ele louvores. Vamos ler junto? Todos acharam? Olha que interessante, quando alguém não quer conhecer a Deus. Romanos 1, verso 21 está escrito: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios e tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, como aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. E mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com aqueles que as fazem. Meu Deus, a profecia está se cumprindo, as pessoas não querem, está em crime, a violência, a corrupção, a bandidagem, terrorismo, porque não querem conhecer Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Está aí a promiscuidade, homem com homem é o homossexualismo, mulher com mulher, lesbianismo. Deus entregou. Quer viver na prostituição? Deus entrega, mas no final dele o que quer? A morte. Queridos, vida é algo que todos nós queremos ter. Ninguém quer morrer. Eu mesmo não quero morrer, nem o pastor Nuno quer morrer. Ninguém aqui, nem o pastor João, ninguém, nem a sua esposa, ninguém. Mesmo a gente tendo a graça de Deus, quer viver mais. Não é verdade? E nós sabemos pela fé, se a gente tombar, Deus já nos garantiu um lugar na eternidade. Porque está escrito, né, pastor? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que não têm Jesus, como é que eles vão se encontrar diante do Senhor sem a palavra? Vou dar um segredo para vocês, ou alguns que não conhecem o Evangelho, ou não querem conhecer. Você sabe por que as pessoas não querem buscar Deus? Ou relacionar-se com a palavra de Deus? Há dois fatores. O primeiro, a segunda carta de Paulo,
no capítulo de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, sabe o que está escrito? Depois você lê com mais calma. Nós temos um tempo aqui, nós temos que obedecer às normas. Eu não vou ficar falando muito aqui, mas aquilo que Deus me colocar, eu vou entregar para a igreja. Mas eu vou dizer aqui em poucas palavras, o que nos impede de ter conhecimento de Deus? Há um mistério ainda. O mistério Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 3. Está escrito assim: se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, Deus desse século é Satanás. Leia na Bíblia. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a glória e imagem de Deus. Então o diabo ele bloqueia a mente humana. Está escrito: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, a maioria diz assim: para que buscar Deus, ir na igreja, ler Bíblia, orar, ter reunião de oração, de alabança? Quem vai ganhar com isso? Não é assim que a maioria pensa? Querido, buscar a presença de Deus na palavra, gastar o seu tempo na presença de Deus, é um investimento para a eternidade. Porque alguém acha que depois que morreu acabou, né? Eu vou morrer mesmo, vou curtir agora as baladas, vou curtir o mundo. Para quê? Eu vou morrer, depois que morreu acabou. Outros dizem que haveria reencarnação. E o mundo católico, não estou julgando que alguém é católico, eles dizem de pé juntos: depois que a gente morrer, vamos passar pelo purgatório. Vamos mandar uma missa de 7º dia e estamos todos liberados. Com isso, eles estão blasfemando contra Deus e chamando Deus de mentiroso. Eles querem ser salvos pelas suas próprias ideologias religiosas, sendo que Deus só salva pelo seu Filho. Derramou sangue na cruz para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Sem Jesus não há vida. Eu posso ter um carro 0 km. Eu morei na Itália um tempo, eu estive lá em Turim, e agora as empresas de automóveis, elas fizeram uma conexão entre as grandes empresas. E eu vi lá pela primeira vez uma máquina potente, que é a Lamborghini, que é um dos carros mais potentes do mundo. Aí eu pensei comigo: que carro potente, que bonito. Aí veio na minha mente: o carro pode ser muito potente, mas se não tiver gasóleo, como diz os portugueses e espanhóis, gasolina, aquele carro está morto. Você pode ser católico, evangélico, muçulmano, xiita, qualquer religião, mas se você não tiver o poder da palavra, você está morto, como um carro sem gasolina. Aqui está o alimento da fé do cristão, a palavra. Sem ela não há razão para viver. Você pode até bater de frente com Deus, como a gente leu aqui. Não quer conhecer Deus? Deus vai nos entregar um sentimento perverso. Não está acontecendo a perversidade, não quer Deus, Deus entrega. Você viu que ele falou aqui? Muitas pessoas adoram mais uma vaca, os animais, quadrúpedes, aves, do que adorar Deus. Não estou julgando. Fatos reais. Lá na Índia, diz que a vaca é sagrada. Adora a vaca e não adora o Criador do universo. Que coisa terrível. Daqui a pouco eu vou concluir falando em animais. Livro do profeta Isaías, se tiver tempo, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz o profeta. Um minutinho. Diz o profeta Isaías 1 e 2. Ouvi, ó céu. Atenção para cima do céu. Está aqui, olha. Quando Deus fala, até o céu ouve. E os anjos dizem amém. Não é verdade? Ouvi, ó céu, e prestai ouvidos tu, ó terra. Porque fala o Senhor. Criei filhos e os engrandeci. Mas eles se rebelaram contra mim até este mesmo dia. Lê lá. Esse dia o homem está se rebelando contra Deus. A Isaías, usado pelo Senhor, falou assim: o boi, um animal, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende, e não entende mesmo. Então ele usou a metáfora que um animal é mais inteligente no seu reino animal do que nós homens. O animal, se ele está lá, alfava, né, para comer, o milho, ele vai lá direto para tomar água, e nós temos a fonte da água da vida, que é Jesus, e não bebam dessa fonte que é a palavra dele. Que está na Bíblia, é uma vergonha para nós aquele dia do juízo. Diz a Bíblia: aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. Quando eu vejo essas passagens, eu fico tremendo por dentro. Senhor, será que é tudo isso? O Espírito Santo no meu coração, é tudo isso. Por que tudo isso? Pensei. Um dia alguém falou assim, mas Deus não tem coragem de mandar alguém para o inferno, de condenar. E é claro que Deus não quer condenar ninguém. Deus ama todos. Deus ama o mundo de tal maneira. Mas se alguém rejeitar o filho dele e não ser fiel, cabe a ele a condenação. Ou a mim que estou aqui pregando. Não adianta eu ficar pregando para você, sei lá no Brasil, como eu prego em outros países, e não viver o que eu prego. O importante não é pregar o Evangelho, é viver o que estamos pregando. E se eu não viver o que eu prego, eu também, o Souza, vou para o inferno sem escala, porque Deus não tem ocupado por inocente. E há muitos pastores no mundo, no Brasil principalmente, falam de Cristo para ganhar dinheiro. Falam mais em dinheiro, na prosperidade econômica, do que o Evangelho da salvação, o Evangelho da cruz. Hoje eles anularam a mensagem da cruz pelo show gospel, a balada gospel. Eles gostam de músicas, não foi nada avança. Eu digo, eles usam músicas do mundo para louvar a Deus. Hoje tem o sambão de Jesus, tem o hip hop, o heavy metal de Jesus. Deus quer um povo que adora Ele em espírito e em verdade. Não é de qualquer jeito. E os pastores aqui, não é que eu estou na frente deles. Eu tenho conhecimento da Remar e dos pastores aqui. Eles louvam, pregam, mas dá assistência social para muita gente aí. Vão nas ruas, né, levar alimento, levar palavra. E não são ricos. Agora os pastores do Brasil, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, aquele Edir Macedo da Igreja Universal, eles são bilionários, tem até avião particular. Avião! Será que isso é cristianismo? Jesus não é o rei do universo? Ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, que nem era dele, era emprestado. E esses canalhas falam de Cristo para ganhar dinheiro e andam na mordomia. Jesus diz assim uma vez, a raposa tem o seu covil, as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E esses caras vivem na mordomia, achando que não vai ter um juízo final para eles, como vai ter para mim se eu ser fiel. Amém? Amém? Evangelho não é um mercado de capitais, troca de moedas. Não, Evangelho valeu o sangue de Jesus e dos profetas. Por isso que Deus tem coragem de mandar para o inferno. Ah, eu não acho que Deus tem coragem. Você não tem coragem? Você que é inteligente, eu que tenho uma mente para meditar. Deus não teve coragem de deixar o filho dele pendurado na cruz, agonizando, inocente, aquelas lanças no seu peito, prega na sua mão, nos pés, ele ali gritava e dizia, Eloí, Eloí, Sabatã, Deus meu, por que me desamparastes? Por causa do meu e do teu pecado. Se nós rejeitarmos, Deus vai nos levar para o inferno. Se não queremos o Filho dele, que veio para salvar, você quer o quê? Só Cristo salva, querido. Sem Jesus não há razão para viver. E o próprio Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Só faz o que não presta.